E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Hoje eu tô aqui trazendo para vocês um vídeo sobre imunologia. É uma matéria que muita gente odeia, muita gente ama, mas não deixa de ser uma matéria importante, queira você ou não. E hoje eu tô aqui para introduzir alguns conceitos bem fundamentais dessa disciplina. Então não espere sair daqui o mestre da imunologia, mas espere sair daqui com uma base muito boa para poder estudar, né? E ir muito bem nessa disciplina. Bom, a imunologia, o que seria imunologia? Para a gente que é leigo, né? Afinal, a gente vai construir esse conhecimento juntos aqui nesse vídeo. Imunologia pode remeter ao The Walking Dead. Se a gente imaginar o Rick, que é o protagonista, como uma célula invasora e os zumbis aí tentando defender, né, o nosso organismo contra a invasão. Se você comparar com a imagem do lado direito, não está tão errado assim. A gente tem aí um verme, né, ou seja, um invasor, sendo atacado pelas células da linhagem branca do nosso sangue. Então, uma comparação meio besta, mas só para contextualizar um pouquinho, quebrar esse clima meio formal. Vamos criar aí algo bem legal. Vamos lá. Ao longo da história, minha gente, o que é que aconteceu ao longo da história? Eu coloquei aqui dois exemplos interessantes para a gente se interessar pelo assunto e começar a refletir. O primeiro, a imagem do chinesinho ali atrás, tá vendo? O que aconteceu, galera? Por volta de 1700, teve uma epidemia de varíola, já ia falar varicela, olha lá, hein? De varíola na China. É uma doença aí que matava muita gente. E o que o pessoal começou a fazer, segundo contam os nossos amigos historiadores? Eles começaram a pegar as pessoas que resistiam à doença e raspavam as lesões de pele dessas pessoas e trituravam o conteúdo e formavam um pozinho. Um pouquinho nojento, vamos combinar, mas tudo bem. E aí eles pegavam um bambu, tá vendo aqui na imagem? O cara tá colocando bambu no nariz da criança e tá assoprando esse pozinho lá dentro. E eles perceberam que quando eles faziam isso, as crianças passavam a resistir à doença e não contraíam ela. Ou seja, um conceito aí bem rudimentar de imunidade. Na verdade, o que estava acontecendo é que nesse pozinho existiam algumas partes desse vírus, né, mortos ou então enfraquecidos, que quando eram inseridas, né, nessa criança, acabavam não desenvolvendo a doença, mas devido à apresentação do antígeno ao sistema imune dessa criança, ela passava a se tornar imune a esta doença. Você não entendeu o que eu falei? Então você vai entender daqui a pouquinho. Vem comigo e não desiste. Outro exemplo aqui está na praga de Atenas, que destruiu Atenas. Foi um mistério por muito tempo. Que desgraça que teria feito isso com Atenas. E aí, recentemente, os pesquisadores descobriram, através de pesquisas de DNA, que foi a febre tifoide. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Mas o que raios é esse tal de sistema imune? Bom, eu estou usando como referência o livro Imunologia Celular e Molecular, do Abbas. Né? Na verdade, tem mais autores, né? Mas ele é famoso, conhecido como Abbas. Bom, o sistema imune ele é constituído, na verdade, de células e moléculas que são responsáveis pela nossa imunidade. É basicamente assim, que juntos trabalham para desenvolver a resposta imune. Bom, aqui tem um exemplo de uma célula branca na nossa corrente sanguínea correndo atrás de uma bactéria. Veja que interessante ele tentando fagocitar ela. Para quê? Para defender a gente, certo? Só que a gente tem que tomar cuidado, porque o sistema imune ele é dividido em sistema imune inato e sistema imune adaptativo, ou então sistema imune, né, de imunidade adquirida. Vamos entender basicamente o que são esses conceitos. Bem, eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente falar do sistema imune inato. Então, vamos recapitular o conceito rapidinho. Nosso corpo possui células e tecidos especializados na nossa defesa, que juntos constituem o sistema imune. O objetivo do sistema imune é produzir a resposta imune, que o objetivo é manter a gente seguro, eliminando esses agentes agressores. Beleza, pessoal? Se ficou entendido isso, agora vamos aprofundar. Agora eu estou pegando esse sistema imune, esse lindo e maravilhoso sistema imune que nos mantém protegidos, e eu estou aqui destrinchando ele, e aí a gente vê que ele tem duas grandes divisões. A gente tem o sistema imune inato e a gente tem o sistema imune adaptativo. O sistema imune inato, ele é igual em todos nós, no sentido de que ele não depende dos antígenos que nós fomos expostos ao decorrer de nossas vidas.
Aí você me diz, Matheus, mas você fica falando antígeno, 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 antígeno toda hora. O que desgraça é esse antígeno? Gente, basicamente o antígeno ele pode ser qualquer molécula ou composto de um organismo vivo que desencadeia uma resposta imune. Você vai entender isso melhor ao final dessa aula, eu te prometo. Meu jovem, meu amigo, meu querido, fica aqui comigo. O sistema imune, então, ele se divide em dois. Vamos falar do inato primeiro, porque ele é mais simples. O sistema imune inato, ele trabalha de maneira igual nos seres humanos. Ele não depende do que você foi exposto. Estão envolvidos neles, né? Células como os neutrófilos, os basófilos, os eosinófilos, os neutrófilos. Estão envolvidos nele também células dendríticas e o sistema complemento. Esse sistema complemento que eu citei, se você não está lembrado, ele é basicamente uma série de proteínas plasmáticas, ou seja, que estão no plasma sanguíneo, que quando elas entram em contato com algum micro-organismo danadinho que invadiu, elas vão se aderindo a este micro-organismo e isso torna muito mais fácil com que o nosso sistema imunológico enxergue esse danadinho e vá atacá-lo. Beleza? Até aí tudo bem? Bom, quando o agente invasor entra dentro do nosso organismo, um dos primeiros eventos que vai ocorrer é a inflamação, como você está vendo aí na segunda imagem, na imagem da direita. O que vai acontecer é que nosso amiguinho, né, neutrófilo ou então macrófago, ele vai, por meio de alguns receptores que a gente já vai falar, perceber esse agente invasor e vai fazer a fagocitose desse agente invasor, que pode ser uma bactéria, ou seja, vai comer ele, beleza? A partir do momento que ele fez isso, ele vai liberar citocinas, que são compostos químicos que são sinalizadores e vão aumentar ainda mais essa resposta imunológica, essa resposta, no caso, inflamatória. Esse macrófago, ele então passa a ser chamado de macrófago ativado. Beleza? Até aí foi? Tamo junto ainda? Ok, então. Vamos lá, pessoal. O sistema imune inato, então, vale frisar, ele é igual em todos os seres humanos. Ele é o primeiro a entrar em ação, então ele é de resposta rápida. E não é porque ele estimula, né, o sistema imune adaptativo que ele deixa de funcionar. Na verdade, ele está funcionando ali o tempo inteiro, combatendo essa invasão, só que o sistema imune adaptativo, que a gente vai discutir daqui a pouquinho, vai fortalecer essa resposta dele, beleza? Aqui está uma coisa muito importante da imunologia, o conceito de self e non-self. Aquilo que é meu e aquilo que não é meu. Gente, isso aqui é o cerne de tudo. Como é que isso aqui funciona? Então, dá isso aqui que isso aqui é meu. Como é que eu sei o que é meu e o que não é? Bom, eu sou um ser humano, para mim é fácil. Mas as nossas células, elas precisam reconhecer aquilo que é nosso e aquilo que não é. Principalmente as células, é claro, do nosso sistema imunológico. Afinal, qual que é o objetivo delas? É nos manter protegidos. Então, pensa se dá louca nas nossas células do sistema imunológico e elas começam a achar que aquilo que é nosso não é. Elas começam a atacar tecido do nosso coração, começam a atacar diversas células que são próprias nossas. Isso ia acabar matando a gente, ou então enfraquecendo muita gente, causando problemas que no caso são as doenças autoimunes. Então, por que que isso, né, numa condição normal, não acontece? Por causa desse conceito de self e non-self. As células nossas de defesa, elas possuem mecanismos que permitem identificar a elas aquilo que é nosso e aquilo que não é, aquilo que é próprio e aquilo que está invadindo. Então, ela identifica micro-organismos invasores, ela vai identificar também células lesadas, todo esse tipo de elementos, beleza? Como é que ela faz isso? Bom, pessoal, essas células do sistema imune inato, elas têm uma capacidade de reconhecimento que não é tão específico quanto as células do sistema imune adaptativo. Eles têm os chamados receptores de reconhecimento de padrões, ou os PRRS do inglês. Pera aí, vou caprichar agora, hein? Pattern Recognition Receptors. Eu acho que é isso. Meu inglês não é tão bom, me perdoem. Enfim, eles têm esses receptores que detectam um grupo específico de moléculas que são as PAMPs. São as moléculas próprias dos antígenos patogênicos. Então, por essas interações entre esses receptores, por essas moléculas presentes nas bactérias, vírus, parasitas, etc., as nossas células de defesa conseguem dizer, olha, esse cara aqui é um invasor, ou então não. Então, você pode ver aqui na ilustração, tá vendo? Ó,
Ah, os receptores das células de defesa, né, tem os Toll-like receptors, uma caralhada de receptores, me desculpem a palavra, eles conseguem identificar DNAs de bactérias, né? Eles conseguem perceber que nas ilhas de CPG do DNA da bactéria não estão muito metiladas. Ele consegue notar até isso, cara. Então até isso ele usa para dizer se é self ou não self. Ele consegue perceber muitos componentes da parede celular de bactérias. Então, através desses mecanismos, ele consegue dizer, né, se é self ou não self. E é por isso que ele não sai, pelo menos em condições normais, atacando aquilo que é nosso. Aqui eu deixei uma imagem bonitinha de um macrófago fagocitando algumas bactérias. Então é assim que funciona. Você tem os PRR, que são os receptores, eles percebem as moléculas PAMPs e aí ele fala, porra, você não é meu não, você é um invasor, vem aqui que eu vou te destruir. Bem complexo, né? É realmente um conceito um pouquinho difícil, mas na verdade é mais a questão da nomenclatura. Não é uma coisa tão difícil. Você tem no seu macrófago ou no seu neutrófilo uma série de receptores que reconhecem padrões. Eles reconhecem padrões de moléculas que são as PAMPs. Então ele vê, olha, se tem essa molécula depois dessa, não é do ser humano, é de uma tal de uma bactéria. Aí ele vai lá, ataca e felizes para sempre. Os nomes são difíceis, um conceito é fácil, mas eu espero que tenha ficado pelo menos um pouquinho claro, tá bom? E o sistema adaptativo, nosso amigo sistema adaptativo. Cara, o sistema adaptativo ele é muito interessante. Quem vai controlar e vai mandar mais aqui são os linfócitos B e T. Os linfócitos eles têm uma diferença muito interessante em relação aos nossos amigos das células de defesa do sistema imune inato. Por quê? A gente tem no nosso corpo uma série de linfócitos que tem um receptor para um único antígeno específico. E existem de 10 elevado a 7 a 10 elevado a 9, segundo abas, né, de diferentes linfócitos, cada um preparado para reconhecer um determinado antígeno. E eles ficam assim como que virgens, né? Eles nunca viram um antígeno na vida deles. Quando eles encontram um antígeno, porque a pessoa foi infectada ou por alguma razão do tipo, eles percebem isso, se ligam a esse antígeno e sofrem uma ativação. E aí eles começam a se proliferar loucamente. Então veja que conceito interessante, minha gente. O sistema adaptativo, ele varia de pessoa para pessoa, depende de quais antígenos ela entrou em contato durante a vida dela. Diferentemente do nosso amigo sistema imune inato, beleza? O sistema adaptativo ele é muito mais específico e ele vai fortalecer muito a resposta do sistema imune inato. Então, o sistema imune inato, por um mecanismo que a gente vai ver numa próxima aula, ele ativa, né, ele estimula o sistema adaptativo e esse sistema adaptativo ele trabalha, minha gente, com feedback positivo. Então, isso vem lá da físio, se vocês não estão ligados em físio, dá uma olhadinha lá. Então, ele tem sim os seus mecanismos de controle, mas ele fortalece muito a resposta imunológica, ele fortalece muito a resposta imune inata e ele também ajuda, né, a identificar e destruir esses organismos invasores. Beleza? Eu quero pegar uma aula só para destrinchar cada um dos dois sistemas, porque como você viu, às vezes fica muito complexo, é muito conceito de uma vez. O objetivo aqui é introduzir o basicão, beleza? Só que você entenda que existem esses dois sistemas, entender mais ou menos como que eles identificam, como mais ou menos funciona, como eles trabalham juntos, introduzir o conceito de antígeno, introduzir o conceito dos dois sistemas, e eu acho que assim a gente vai trabalhando bem. Outra coisa que eu queria falar para vocês, minha gente, sobre o sistema adaptativo, é que nessa imagem aqui, ó, tem o tal do epítopo, o bendito epítopo. O que que é isso, gente? Eu não falei para vocês que, por exemplo, os linfócitos conseguem reconhecer, e também as células do sistema imune inato, os antígenos? Às vezes, gente, a gente tem antígenos que são muito grandes, são moléculas muito grandes. Então, é possível que no nosso organismo, o linfócito ou a célula da linhagem branca reconheça apenas um pedacinho dele e já considere aquilo como um antígeno. Então é como se você tivesse, é como o que vem na minha mente, eu puxo lá da genética, é como se fosse uma fita de RNA assim, sabe?
para ser transcrito em proteína, você vai tendo os códons. Eu penso basicamente assim, para mim faz sentido e entra na minha cabeça, não sei na de vocês. Mas eu queria introduzir esses conceitos para vocês, tá bom? E eu vou precisar sim de uma aula para explicar bem aprofundada e com muita calma, para não ficar confuso cada um dos sistemas. Né, como diria as células da linhagem branca para os micro-organismos patogênicos, se eu te pegar você vai ver, até porque elas vão destruir e descer a lenha neles. Eu espero ter ajudado vocês a só iniciar assim, uma visão sobre essa questão. Vou fazer uma aula de sistema imune inato, vou fazer uma aula de sistema imune adaptativo, vou linkar as duas coisas, vai precisar de bastante aula, mas eu espero que pelo menos o comecinho assim já tenha dado para pegar. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, sugestão, reclamação, comentário, tudo que você quiser, deixa aí embaixo que a gente já se fala, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo e tchau!